Receba o pastor Carlito mais uma vez com palmas. Amém. Graças a Deus, que lindo dia. Este é o dia que o Senhor nos fez. Amém? Nós nos regozijamos no Senhor e não no dia. Porque se amanhã amanhecer chovendo, amanhã amanhecer trovejando, nós vamos continuar celebrando o Senhor. Porque a nossa alegria está no Senhor. Quando você estiver triste, que isso acontece com todo mundo, meio chateado, meio deprimido, ligue para o pastor Levi. Você vai ter essa alegria contagiante. Mande um zap para ele, mande uma mensagem para ele. É ou não é contagiante, gente? Eu celebro, eu amo fazer o que ele fez. A Bíblia nos diz, traz à memória o que te dá esperança. Conta quantas bênçãos Deus já fez. Não conte problema, não fique contando quantos problemas você tem. Pare um pouquinho e diga assim, quantas bênçãos já recebi esse ano? E traz à mente, para isso te trazer esperança. Um relatório como esse aqui nos enche de alegria, de gratidão. Andar de tanque cheio é uma coisa maravilhosa. Então, tem gente que tem mídia social, pastor Arival, e só coloca lá reclamação, notícia ruim. Meu irmão, o muro das lamentações é em Jerusalém, não é no seu Facebook, não é no seu smartphone. Coloca lá, esses números aqui, pega com o Carlos, esses números, ele vai mandar para você. Você precisa reverberar isso. Quantas pessoas foram alcançadas? Os números são importantes. Diga comigo, números são importantes. Tem gente, sabe quem não gosta de números bons? É quem não consegue realizar esses números bons. Não é o seu caso, você escreveu essa história aqui. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. Você pode repetir isso comigo? Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. E igreja é muito grande para fazer sozinho. O reino de Deus é muito grande para fazer sozinho. Uma obra como essa, um movimento como a AMES é muito grande para fazer sozinho. Então, não é sobre eu, não é sobre você, é sobre nós. Vamos dizer isso? Não é sobre eu, sobre você, é sobre nós. Então, pegue esses números, coloca no seu Instagram, no seu Facebook. Quem estiver amando Jesus e o reino vai celebrar com você. Agora, tem gente que tem isso aqui, né? Aí você deixa para lá, entrega para o Senhor, que paciência, não tem jeito. Tem gente que acorda de manhã, toma mamadeira de vinagre, fica azedo o dia inteiro, ele fica mal e quando ele ouve boas notícias do outro, ofende ele. Então, esquece. Mas foque no que Jeremias disse. Traga à sua mente o que te dá esperança. Esses números não é do Antônio, esses números não é da AMES, esse número é de todos. Esses números são para a glória global de Deus, são seus. Então pega e celebra. Em nome da Rede Inspire também, estamos juntos com vocês. Que bom, pega essa plataforma, gente. Hoje, são mais de 1.200 igrejas no Brasil que usam desse recurso. E porque elas pagam, nós podemos disponibilizar para todos vocês gratuitamente. E, gente, para quem inventar roda, essa plataforma, sabe o que tem lá? Você entra lá com a sua senha, você tem 20 mil recursos agora para você usar. Currículo de criança, gente, isso dá um trabalho fazer. Você tem noção, é muito tempo dispendioso, caro, tudo bíblico, funcional, funciona, tudo currículo de criança, pega lá para suas crianças. Material de jovens, pastor Marcos Madalena e a equipe dele toda semana produzindo coisa nova. E toda semana sobe upload de material para você, tudo para você. Material de mulheres, material de casais. Todos os meus sermões, todos, tem lá, pastor Eldo usa lá à vontade, séries de mensagens, sermões. Por exemplo, você tem lá, desenvolva uma série para ajudar o seu povo à boa mordomia. Tem 2 séries lá do pastor Robert Morris, grande parceiro do GKPN. Ele escreveu 2 livros, que são os livros da vida dele. Uma vida abençoada e uma vida mais que abençoada. Eu peguei esses 2 livros
e fiz uma série de 7 mensagens. Gente, nós precisamos ensinar o nosso povo a ser bom mordomo. Ninguém nasce sabendo. Porque a nossa tendência como homem é reter e não dar. E eu creio que Deus deu isso ao pastor Robert Morris, e quando a gente lê esse livro e entende esses princípios, isso é transferível. Então, não importa lá, a sua igreja, ela arrecada um valor pequeno, mas é para aquela realidade, aquela mordomia. Deus não nos pediu para dar conta de muito, Ele pediu para nos dar conta do que recebemos, pouco ou muito. Então, você precisa, pedagogicamente, ensinar as pessoas que a vida cristã não é só sobre receber e reter, mas é sobre receber, celebrar e repartir. Então, pega esse recurso que estão lá para você. A plataforma está lá para você. Material para ministério com o 30 semanas, tão importante, ajudar as pessoas na cura interior. Enfim, pega lá, usa, é para você. Parceria da AMES, disponibilizando tudo isso para você. Abra sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 6, 2º livro dos Reis, capítulo 6, de 1 a 10. Pega o seu smartphone, pega a sua Bíblia. Enquanto você abre aí, quero também incentivar, se você deseja no futuro, você que tem filho, pastor Montefusco, missionário aqui da AMES com a IC também, pegou 2 filhos dele, a Késia e o Gessé, mandou um ano para o IC College, voltamos, enviamos eles, damos um upgrade, não é isso, Késia? Não é isso, Gessé? Voltaram, estão aí, servindo como missionários. Então, se você quer passar um ano lá, o Eldo enviou sua filha, formou lá, é um ano, não é um seminário, é uma escola ministerial, preparação para a vida. Um ano de imersão e depois a gente envia de volta melhorado para você continuar a sua missão. Tem 245 alunos de todos os estados do Brasil e é uma alegria poder pegar esses jovens. Eu estou voltando para lá, vou dar aula para eles. Eu dou aula para eles toda semana. Eu fiquei um ano fora, mas eu amo dar aula nessa escola. Para jovens, jovens que terminou o ensino médio ou que deram um break na faculdade ou pós-faculdade. É uma escola para jovens. E hoje já formamos 7 turmas. Não é um seminário, não é uma escola bíblica, é uma escola preparatória para a vida. Vamos dar matéria de empreendedorismo, de vida profética, apostólica, vida do espiritual, relacionamento com Deus, santidade. Eu tive uma filha que fez 4 anos de Unicamp, fez letras. Queridos, se a minha filha não fosse preparada para a Universidade Federal, eu tinha perdido a minha filha. Porque é cruel o que essas universidades fazem. É cruel. Se você não entra na deles, se você não fuma, você não bebe, você não faz sexo antes do casamento e você não é liberal na sua sexualidade, simplesmente, Adriana, não chama nem para fazer um trabalho junto. E a minha filha sobreviveu a 4 anos de Unicamp. Hoje ela faz 2 mestrados lá na Alemanha e trabalha servindo voluntariamente uma igreja. Ela conseguiu ganhar na universidade uma psoríase, que hoje ela toma remédio biológico para controlar. Tudo por causa de bullying, de maneira assim cruel que as pessoas fazem. Mas se não fosse a família e uma igreja saudável, eu teria se perdido. Então, preparar os nossos filhos antes de ir para a universidade é super importante, porque é como Jesus diz, eis que vos envio no meio de lobos. Antes de você enviar o seu filho para a universidade, deixa eu te dizer uma outra coisa, foi o tempo também, tá, gente, esse negócio, não, a única solução para o meu filho é uma universidade federal. Reavalie esse conceito. Talvez isso não é a coisa mais importante para o seu filho. A coisa que o seu filho mais precisa é da certeza que ele está indo para o lugar que é o centro da vontade de Deus. Às vezes o seu filho não vai para uma universidade federal, vai fazer uma Unicesumar, e você vai preparar o seu filho depois para fazer um mestrado num outro lugar, só que ele já tem outra cabeça, ele já tem um outro preparo. Por quê? Um adolescente termina 17 anos, gente, às vezes ele não está preparado para ir para uma
uma universidade. Então, hoje, a minha maior alegria não é ser pastor de uma grande igreja, ter fundado a Rede Inspire, ter fundado uma escola, uma faculdade. Nossa faculdade lá agora ganhou, e é também nisso, o Arivaldo também estava falando sobre o Monte da Educação. Fundamos um colégio que está com 1.000 alunos, uma escola teológica com 3.000 alunos, mas agora uma escola, uma faculdade, a Faculdade Cristã da cidade. Temos curso de pedagogia, agora aprovamos o curso de psicologia e de direito. Por quê? Nós queremos ajudar essa juventude a não se perder na universidade. E para nós isso é um valor. Mas reavalie bem, converse com seu filho, ore com ele, porque às vezes ele está assim, não, meu sonho é ir para a Universidade Federal de Minas Gerais, de São Paulo, é para a USP, é para... Vem cá, essa é a vontade de Deus para ele. Se for, você vai prepará-lo e vai enviá-lo como um missionário. Mas se não for, não force. Não faça do seu sonho um sonho que não é para ele, que senão você pega uma armadura de Saul e coloca num Davi, e ao invés de criar um lutador, você mata ele. Porque você precisa entender que ele precisa ir para onde Deus quer que ele vá. A minha maior alegria hoje é ter 4 filhos que amam Jesus, amam a igreja, são batizados. Eu tenho uma filha hoje que trabalha na União Europeia. Mas como que ela trabalha num ambiente como esse? Porque ela foi preparada, mora lá em Bruxelas, trabalha na União Europeia, fez mestrado na Sorbonne. Mas como que ela conseguiu sobreviver tudo isso? Formação, raízes. Então, prepare o seu filho e, quando ele for, envie-o para a faculdade, como um missionário. Uma coisa que você também pode pegar na sua igreja, quando termina o nosso culto, todo culto que termina na igreja da cidade, todo, a gente coloca o pessoal de pé e os envia para o campo missionário. Sabe por quê, gente? A gente tem que desfazer isso. Eu fui criado, eu tenho 53 anos de idade, 31 de pastor, sempre fui firme na igreja, mas eu acostumei a ver que quando tinha um missionário que ia para o outro lado do mundo, ou porque vinha para o Nordeste, ou porque ia para a África, a gente chamava ele aqui na frente, e orava e enviava para o campo missionário. Está errado isso? Não. Mas nós temos que entender que todos somos missionários. Então, quando você terminar o seu culto, lá na sua comunidade, no povoado, com 20 pessoas, com 10 pessoas, quando terminar, pede para levantar e fala assim, ó, queremos enviar você para o campo missionário. Porque dentro da igreja todo mundo é missionário. Fora da igreja todo mundo é missionário. Porque missionário não é um cargo, não é um título. É um sim para Jesus. Porque antes de ser pastor, antes de ser profeta, antes de ser apóstolo, antes de ser mestre, você é discípulo de Jesus. Então a gente envia. Você envia o missionário, porque quem tem Jesus é missionário, quem não tem Jesus é um campo missionário. Então você vai enviar ele para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Aonde começa o campo missionário? Quando acaba a propriedade da igreja. É lá na rua, é lá na vila, é lá no povoado e na praça. Então leve todas as suas ovelhas na sua igreja a entender que missionário não é só você. Ele é missionário. Claro, alguns são missionários de carreira. É o caso de você. Mas todos somos. Quem tem Jesus é missionário. Quem não tem Jesus é um campo missionário. Vamos dizer isso? Quem tem Jesus é um missionário. Quem não tem Jesus é um campo missionário. Então, a unção que você recebeu de ir, transfira para outros, porque nós não vamos ganhar o mundo só com alguns missionários, mas com todo cristão em todo lugar, entendendo que somos missionais em nossa Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Deus levantou um obreiro lá seu, que você vai enviar para outra cidade, outro estado, glória a Deus, traga na frente, unja, envie, abençoe, mas não esqueça de enviar todas as suas ovelhas no final do culto para o campo missionário, porque ele vai para a quadra, para o esporte, ele precisa entender que ele é missionário. Amém ou não amém? Estamos juntos? Então, diz assim as Escrituras, pode ficar tranquilo que antes de você eu tenho que ir, porque eu tenho que ir para o aeroporto ainda lá em Salvador. Então, o meu reloginho está aqui
no cronômetro. Diz assim, olha só, me acompanhe, eu vou ler na NVI, 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 10. Eliseu fez um machado flutuar. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde estamos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram até o Jordão, começaram a derrubar árvores. Verso de número 5. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu Deus, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. E o homem de Deus esticou o braço e o pegou. E o homem de Deus fez o quê? Esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Verso 9, mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os amorreus estão descendo para lá. Verso 10, e último, assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Que o Senhor abençoe esta boa palavra no meu coração e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? Lidere com fé e ousadia. Você pode dizer isso comigo? Lidere com fé e ousadia. Eu não sei o que hoje você está liderando, mas você está liderando. Primeiro, você tem que liderar você mesmo. Segundo, você tem que liderar a sua casa. Terceiro, você tem que liderar o ministério que Deus lhe confiou. E quarto, talvez você tenha até uma organização junto que você esteja liderando, além da sua igreja, em parceria com a AMES. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se você quiser se mover, você tem que aplicar essas duas pernas, fé e ousadia. Fé vem de Deus, você tem que pedir a Deus, porque é Deus que dá a fé. E o que não provém de fé é pecado. Então, peça a Deus fé. Mas ousadia vem de você. Você não pode ser dominado por medo. Por exemplo, você vê uma porta fechada. O não você já tem, não é, Delano? O não você já tem. Então, vai lá, ousadamente, bata a porta. A maioria das coisas que a gente não consegue é porque a gente não tenta. Não é isso, Gessé? Não é isso? Então, se você não tentar, você não vai verificar se é possível ou não. Ah, não, aquela pessoa, ela não gosta do Evangelho, não gosta de igreja. E ninguém gostava. Foi um dia o Espírito Santo tocou, mas alguém teve que tomar a iniciativa. Então, tudo é uma questão de fé e tudo é uma questão de convicção de que você pode acessar isso. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: uma pequena fé leva você para o céu, mas uma grande fé traz o céu até você. Porque nós não somos salvos só para ir para o céu. Nós somos salvos para ir para o céu também. Mas enquanto que ele não vem, nós vamos. Nós vamos dar ao mundo essas estatísticas aqui. Então, tudo é uma questão de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11, verso 6. E também porque o que não procede da fé, pecado é. Romanos 14, 23. Tudo que você e eu fizermos que não prover da fé em Deus, em essência vai ser pecado. Então acredite, há muito mais. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,9, leia aqui comigo no multimídia. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aí? Então Deus preparou mais para você. Uma vez um pastor lá de São Paulo chegou para mim: Carlito, seu problema é que toda hora você fica falando que o melhor está por vir, o melhor está por vir, o melhor está por vir. Eu olhei para ele e falei assim: o teu pior está por vir? Aí ele ficou meio sem graça assim. Eu falei: cara, se você quer ser infeliz, mas larga eu. Aqui, isso aqui não é frase de efeito, não. Com Jesus, o melhor está por vir, sim. The best is yet to come. É ou não é?
O melhor está por vir, porque está aqui, ó. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou. Você pode pensar, orar, imaginar, mas Deus tem mais, sabe por quê? Porque Deus não é reservatório, Deus é fonte de água viva. Ele tem muito e muito mais. Olha só Efésios 3:20, é uma divisa maravilhosa, leia comigo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, o seu Deus é um Deus de impossibilidades, não é isso, Marco? A sua história é uma história assim, que você recebeu do seu pai, e que você viu, e o que vocês fazem. É uma história de milagres. É uma história de milagres. Ou você vai colecionar reclamação, ou você vai colecionar milagres. Mas que porta você vai acessar? Programe a sua mente para voltar às coisas que te traz esperança. Depois de toda sexta-feira, gente, nós somos o povo, né, Kézia, que o domingo vai chegar. Nós somos o povo da ressurreição. Teve uma sexta-feira difícil, todo mundo tem uma sexta-feira difícil. Mas a nossa fé não terminou numa sexta negra, um domingo de ressurreição se levantou sobre todos nós. Isso não é pregação coach, não é pregação mágica, não é evangelho de autoajuda, é a palavra de Deus, sim. Está escrito que olho nenhum viu, Deus pode fazer mais. Está escrito sim, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Então, ser positivo, propositivo, é coisa de quem está abastecido e de tanque cheio. Quem aqui dirige? Tem 133 veículos da Ames rodando pelo Nordeste. Quem dirige aí? Então, daqui a um tempo, tudo isso serão tudo veículos elétricos. Não é? Vai ou não vai ser? Vai ser tudo elétrico. Não é? Vai carregar a energia solar fruto dos aparelhos fabricados pela Forte Solar. Vai chegar lá. Amém ou não amém? Então, você está lá com o seu carro, seja a energia solar, seja a energia elétrica, seja a combustão. Você pega o seu carro, está dirigindo. Quando você está com o seu carro carregado, qual é a sensação que você tem quando o carro está carregado, doutor José? Tanque cheio gera segurança, estabilidade. Você dirige, vai embora, porque o carro está de tanque cheio. Agora, o seu carro está lá no vermelhinho. O que acontece? Começa a ficar um aperto, não é? O carro, você pode parar a qualquer hora. Aí, quando você está nesse estado, aparece aquele posto de gasolina, pé sujo, feio, com gasolina batizada. E não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara pra caramba, mas você está com um tanque vazio. O que você tem que fazer? Não tem jeito. Você tem que dar a seta e abastecer. Por quê? Porque você está de tanque vazio. Pega aqui, ó. Obreiro que anda na escassez, pega o primeiro posto que aparece. Mas um obreiro que se abasteceu antes, previamente cuidou, não ficou dirigindo como se não houvesse amanhã, ele pode planejar em qual posto vai parar. Não, esse aqui a gasolina é cara demais, aquele ali a gasolina é batizada, aquele lá o serviço é ruim, aquele lá tem exploração de trabalho infantil, aquele outro lá tem trabalho escravo, aquele outro lá... Não serve para mim. Sabe por quê? Olha para cá. O salvo em Jesus, ele é pleno e satisfeito. Então, ele dirige seguro. Aí ele pode escolher onde abastecer. Sabe por quê? Para nós não serve qualquer coisa em qualquer lugar. Quem aqui é solteiro? Quem é solteiro? Levanta a mão. Tem vários aí, né? Sabe quando você pode casar, meu irmão, minha irmã? Quando você não precisar casar. Por quê? Se você está desesperadamente precisando casar, você é um perigo e pode gerar perigo, porque você vai casar com o primeiro que aparece. Mas se você está satisfeito com Deus, satisfeito com a sua sexualidade, satisfeito com a sua vida, você vai dizer, ó, esse aqui não é para mim, aquele ali não é para mim, aquele ali não é para mim. Porque quem está satisfeito dirige seguro, tanto no carro quanto nos sentimentos, nas emoções. Agora, quando você roda na escassez, da mesma maneira que você pega o primeiro posto de gasolina que aparece, na sua vida também. Você pega a primeira mulher que aparece, o primeiro homem que aparece, pega o primeiro lugar que aparece. Você está lá trabalhando no campo. Se você estiver na escassez,
A primeira proposta financeira que tiver, você sai da AMES. Porque você está trabalhando na escassez. Sabe qual é a definição de mercenário? É o que trabalha por dinheiro. Agora, se você estiver apaixonado e focado, você pode receber uma proposta para ganhar 2, 3 vezes mais, mas você está satisfeito, você está de tanque cheio. Então, aquela proposta não vai seduzir você, porque você está focado, dirigindo, satisfeito, abundante. Então, você vai agradecer. Da mesma maneira que você vai agradecer aquela moça que te chamou para namorar, mas você não está em liquidação, você vai agradecer e seguir o seu caminho, você também vai agradecer e seguir o caminho e não vai parar. Amém ou não amém? Então, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitude. Deus ama todo mundo igual, e Ele morreu na cruz por todos e salva todo mundo. Mas, adoração Ele aceita de adoradores. Oferta, Ele aceita de adoradores. Por que Zaqueu, quando estava lá em Jericó, Jesus passa em Jericó, Jesus sempre passava em Jericó, para vir da Galileia para Jerusalém, ele tinha que passar por Jericó, era o caminho que ele fazia, mas um dia, um baixinho em cima da árvore chamou a atenção dele, porque ele teve uma atitude diferente. Deus está olhando em todo o sertão, procurando os missionários da AME que acessem o seu coração, em espírito e em verdade, com um coração de amor. Então, anote aí algumas chaves deste texto, bem rápido. Esse texto fala de uma escola de profetas. Por isso que nós temos a tradição dos seminários. Isso não foi invenção nossa, isso tem uma raiz bíblica do Velho Testamento. Eliseu, discípulo de Elias, depois que ele recebeu o manto sacerdotal, a unção para prosseguir, ele deu continuidade a gerar alunos e essa escola de profetas. Então, ele recebeu um ministério profético que ele tinha que continuar. E ele disse, não há acomodação. E ele, então, prosseguiu nesse ministério. Profetas não nascem prontos, precisam ser formados. Da mesma maneira que discípulos. Jesus não mandou a gente encontrar discípulos, não foi, Antônio? Ele mandou a gente fazer discípulos. Então, treinar líder é a sua tarefa. Olha para cá, todos os pastores e líderes, esteja pronto para partir. Mas para você mostrar que o seu ministério naquele lugar foi efetivo, você tem que falar, Carlos, eu posso ir para esse desafio, está aqui o meu discípulo, pode assumir. Não existe sucesso sem sucessor. Esteja pronto para ir para um outro desafio, mas pronto para deixar um filho espiritual para prosseguir. Então, vamos lá. Para você avançar pela fé e ousadia, primeiro, tenha um descontentamento santo. Verso 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Eliseu, como vês, o lugar onde estamos reunidos contigo é o quê? Pequeno demais. Eliseu era profeta, ele não era apóstolo. Então, para ele, aquele lugar apertado, Carlos, não estava muito bom. Primeiro que ele já estava no final do seu ministério, ele já estava indo aposentar, Vitor. Então, ele deu continuidade ao ministério de Elias. Fez o dobro de milagres que Elias fez. Estabeleceu a escola, estava cheio de alunos, então ele estava querendo mais, era se aposentar. Ele não estava preocupado com perfumaria, com tamanho. O negócio dele não era reformar o ambiente. Mas ele tinha um aluno que fez o dever de casa, era intrépido, o camarada tinha um descontentamento santo, e ele chega com todo o respeito e fala, ô Eliseu, você não está vendo, mas eu estou vendo, olha isso aqui, não tem condição, não tem ar-condicionado, o CC está difícil, a gente vem estudar, aperto demais, como é que fica? Querido, o bom é inimigo do ótimo. Não seja acomodado, comece a pensar assim, o que eu posso fazer para esse ambiente ficar melhor? O que eu posso arrumar aqui para essa escola ficar melhor? Tudo pode ficar melhor, tudo pode ficar melhor. Quando você entra num ambiente e vê um banheiro cheiroso, gente, isso já tem uma pregação ali, já tem um zelo, um ambiente, tem muita coisa. Quando eu era seminarista no Rio de Janeiro, muitas vezes eu subi nos morros lá no Rio de Janeiro para evangelizar. E o que sempre me chamava a atenção é quando eu entrava dentro de um barraquinho e via aqueles canecões de Neston, tudo limpinho, arrumadinho, um copinho, às vezes, de chão batido.
mas tudo limpo, porque limpeza não tem a ver com riqueza, tem a ver com princípio de excelência. Então, ensine as pessoas a serem aciosas, a serem pessoas que zelem, tenham descontentamento santo. Deixa eu dizer, nada vai mudar na sua vida até que você diga não à acomodação. Segundo, busque soluções efetivas e não fáceis. Verso 2, como lemos, por que não vamos até o Rio Jordão? E lá cada um poderá, olha só, cada um poderá pegar um tronco e cortar. E vamos melhorar o lugar de reunião. Diga comigo, cada um. Ensine o seu povo a cada um fazer. Vai ter um mutirão, divida tarefas. Ó, você vai ficar com isso, você com isso, com isso. Todo mundo tem um tronco para cortar. Não faça tudo sozinho. Quando eu vou numa igreja e vejo um pastor, Carlton, cheio de chaves, aquele molho, 50 chaves, ele andando para lá com 50 chaves, andando para cá com 50 chaves. Isso está dizendo muito sobre ele, está dizendo que ele é centralizador. Você não precisa centralizar em você. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Ou você controla, ou o seu ministério cresce. Alguns colegas nossos falaram assim, Carlton, você é doido. Como é que você vai para os Estados Unidos, ficar um ano fora e deixar uma igreja do tamanho da sua, com tantos pastores, com tantas frentes e organizações? Eu falei assim, olha, se depois de 26 anos pastoreando uma mesma igreja, eu não tiver gerado líderes que eu possa sair e confiar de que vai ficar tudo bem, isso é uma nota muito baixa para a minha liderança. Ou você controla ou cresce. Eu tenho 10 índices que avaliam a saúde da nossa igreja, Elton. 10. Queridos, todos os 10, Antônio, conversões, decisões, frequência, batismo, receita, número de ministério, plantação de igreja, todos os 10, Delano, todos os 10, Edson, índices mantiveram ou mesmo estáveis ou crescente, um ano depois. A minha maior alegria foi ter voltado domingo, depois de um ano na nossa igreja, e termos, Mark, a maior frequência em todos os ministérios num domingo. Isso, lembra que eu falei, não é sobre eu, não é sobre você, é sobre nós. Lidere para gerar discípulos, lidere para gerar novos líderes, invistam neles. Então, cada um vai ter que pegar um tronco. Não tem solução fácil para problema difícil. Se queriam ampliar a escola de profetas, tinha que todo mundo ir para a roça e todo mundo pegar o seu tronco. Então, é ir, cortar e construir. Pode colocar aqui, passa o próximo. Ir, cortar e construir. O que é isso aqui? Leia comigo. Iniciativa, estratégia e trabalho. Ele falou, ir tem que ter iniciativa. Missionário da AMES tem que ter o quê? Missionário da AMES tem que ter o quê? Ir, cortar a árvore e tem que ter o quê? Trabalho, porque cortar tronco dá trabalho. Deus não te chamou para o fácil, Deus te chamou para o efetivo. Terceiro, nunca ande sozinho. Verso 3, olha, eu não conheço o nome desse aluno de Eliseu, mas eu queria, lá no céu eu vou conhecer. Marca, ele disse, não gostarias de ir conosco? Cabra bom, Elias. Ele teve a ideia, pediu a aprovação e no final ainda fala assim, ô Eliseu, você não quer ir com a gente, não? Eu não sei se por ficar desconfortável, eu não sei, mas que ele foi, ele foi. Não vá sozinho. Gente, até o mundo sabe disso. Você não vê as seitas andando aí? Eles vão lá, segundo a orientação de Jesus, sempre de 2 em 2. Missionário, nunca vá numa casa de uma mulher sozinho. Nunca dê carona para uma mulher sozinho. De 2 em 2. Ninguém faz nada grande sozinho, se fizer sozinha, porque não é grande. Eu gostei de Eliseu. Sim, vamos. Terceiro. Quarto, nunca procrastine o trabalho mais duro. Quarto, não procrastine o trabalho mais duro. E foi com eles. Diga comigo, e foi com eles. Às vezes você perde a companhia porque você não convida. Você pensa assim, ah não, ele está velho, ele não vai aceitar ir comigo. Ele não vai cortar a árvore. Querido, deixa eu dizer, nem todo mundo que vai ter a mesma função que você. Por que o irmão Mark trouxe o seu pai? Ele não vai fazer necessariamente... Qual o nome do irmão? Qual o nome do seu pai?
Manuel. A tarefa que o irmão Manuel vai realizar hoje não é a mesma do Mark, mas o coração é o mesmo. O companheirismo é o mesmo. Então, você vai ter gente que você vai convidar para cortar a árvore com você, mas tem gente que você vai convidar e que lá na frente Deus vai mostrar o propósito para qual ele foi. Então, não vai sozinho, não procrastine o mais duro, vai com ele. Pegue as suas tarefas. Se você pegar o meu celular aqui, tem 2 listas. Uma de assuntos emergentes que eu tenho que resolver. E a outra de assuntos mais a longo prazo, que às vezes vai até passar de um ano para o outro. Mas não deixe de fazer uma lista, porque na sua memória você vai esquecer. 5º, prepare-se para enfrentar os imprevistos. Verso 5, quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. O imprevisto aconteceu. Isso vai acontecer, gente. Não vai acontecer coisa ruim com a gente só se a gente estiver em pecado. Nós estamos no mundo, tem situações. Tem pastor pregando aí que crente não fica doente, mas ele usa óculos. Ué, gente, só o fato de usar óculos, estou dizendo que a minha vista está doente, ué. E é normal, nós somos gente que um dia vai morrer. Então, quando você fizer isso, saiba que coisas ruins, mesmo fazendo bem, pode acontecer. Mas aí o quê? Você tem Eliseu contigo. Alguém que pode te dar um conselho, que pode te ajudar. E aí entra o 6º. Creia que antes do milagre vem o seu empenho. Verso 6, o homem de Deus, eu fico imaginando, Tiago, ali a luta. Caiu o machado no fundo do leito do rio. Houve um apavoramento por causa do incidente. Mas o instrumento era um instrumento de tecnologia. É você pensar assim, o seu instrumento de trabalho hoje, que é o seu celular, cair lá no fundo da lagoa. O machado, naquele tempo, era um instrumento de tecnologia. Era caro, tão caro que era emprestado, não era próprio. E aí todo mundo ficou apavorado. Mas eu fico imaginando, Carlos, Eliseu, já idoso, é o Manuel chegando. Que foi, Marcos? O Antônio chegando. Que foi, Carlos? Com toda aquela tranquilidade. Caiu o machado e era emprestado. Onde caiu? Com toda aquela tranquilidade. Quando lhe mostrou o lugar, Eliseu, com toda tranquilidade, cortou um galho, jogou ali e fez o machado flutuar. Pense bem. Quantas vezes você foi jogar bola e você pegou os caras mais fortes e escolheu para o seu time e não pensou em alguém que pudesse ser um sábio para um momento de crise, e aí o time está lá numa crise e você não tem ninguém para pensar mais, só teve gente para lutar. Agora, aqueles fortes que cortavam machado não eram os mais importantes, porque não tinha mais machado para cortar a árvore, mas eles tinham um Manuel junto com eles. Missionário jovem, não despreze os mais velhos. Tenha sempre um elder, um conselheiro, um presbítero, para você pedir um conselho, para você pedir uma opinião. É gente que não vai cortar mais árvore, mas vai chegar e dizer, onde caiu o machado? E com efetividade vai chegar com uma solução, como aquela árvore foi cortada. Então, ore como tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. 7º e penúltimo. Estique os seus braços para tocar no seu milagre. Porque olha que rema interessante nesse texto. Delano, ele não fez o milagre? Não saiu lá do fundo do leito e não veio flutuando? Mas eu aprendi que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, todo milagre Deus nos chama a fazer parte com Ele. Ele poderia fazer aquele machado vir flutuando até o leito seco do rio, mas Ele disse o seguinte, vai e estica o seu braço para você pegar. Tem uma lição aqui, gente. Nós temos que nos esticar para tocar no nosso milagre. Isso foi ensinado. As talhas em águas
foi um exemplo sobre isso. Jesus pedindo para remover a pedra foi um outro exemplo sobre isso. Deus é todo poderoso, Ele é El Shaddai, Ele pode fazer tudo, mas a fé cristã é um relacionamento pessoal de amor com Deus, que o Senhor nos convida a unir com Ele. Ele faz o milagre e o impossível. Cabe a nós orar, jejuar, se santificar, mas também cabe a nós se esticar para tocar no nosso milagre. O que eu tenho feito para ser resposta de Deus naquele milagre que a minha vila precisa, que a minha cidade precisa. Faz assim, ó. Faz de conta que lá tem uma parede e lá tem uma parede. Você agora é chamado a tocar nessas duas paredes. Se estica mas se estica até doer. Vai. Mas vai. Se não doeu, você não esticou. Vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Se doeu, você esticou. Aqui tem um princípio. Você nunca vai se esticar suficiente até doer. Oferta, dízimo, é muito fácil de dar, gente. Coisa mais fácil para um crente é dar dízimo. Porque é só você pegar 10% e dar. Oferta, não. Oferta é algo que às vezes precisa de sacrifício. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a última vez que você deu uma oferta que doeu? Às vezes a gente precisa dar. Na vida de alguém, na vida de um irmão, de uma causa, de missões, de ação social, da igreja. Não é que eles precisam, eu preciso. Adriana, eu sei que você, minha esposa e outras mulheres aqui têm algo comum. Gosta de sapato. A minha esposa, se você quer ver Leila feliz, dá um sapato para ela. Ama sapato. Agora, a Leila, de vez em quando, vai lá em casa e pega um monte de sapato, Arival, e dá. Acho que você faz a mesma coisa. Não é difícil fazer isso. Você ir lá e pegar o sapato que você quer doar. Agora, sabe o que de vez em quando tem que fazer, Elias? Você tem que falar assim, Amélia, traz uma amiga sua e fala para ela ir lá escolher o sapato que ela quer. Minha irmã, sabe o que vai acontecer? Pode ter certeza. Alguém vai gostar do sapato que você mais gosta. Mabel, faz isso lá com as suas irmãs. E vai doer você ver. Quando você vê, é melhor você faz até o seguinte, minha irmã, quando você fizer isso. Você convida e nem entra, nem vai. Porque vai ser batata. Ela vai pegar o que você mais gosta. Vai ter dificuldade de esticar o braço. Mas, gente, às vezes nós precisamos disso. Tenta fazer uma experiência. Um dia você está assim, você tem algo. Um relógio, espero que você não tenha um relógio de 200 mil reais. E alguém elogiar e você tira. Toma para você. Um tênis. Toma. Gente, nós precisamos disso. Nós derrotamos Mamon. Isso é muito bom. Não é ele que precisa, somos nós que precisamos. E aqui eu concluo, queridos. Último. Ouça homens de Deus na sua vida. Verso de número 8 e 10 termina dizendo que Eliseu era o conselheiro do rei. E diz assim, ó, todas as vezes que o rei ouvia Eliseu, dava certo. Todas as vezes que ele não ouvia, dava errado. Então, pergunte antes. Não tenha conselheiros que você só pergunta depois que realizar. Eu fui muito tranquilo, Tiago. Eu pergunto assim, você quer me dar uma informação ou você quer um conselho? Por quê? Se você realizou, é só uma informação. Então, registrou, beleza. Agora, se você quer um conselho, me fale antes de fazer, para que eu possa te ajudar. Ensine os seus discípulos a ouvirem antes de fazer. E você vai ser uma pessoa mais sábia, vai perder menos tempo e vai ter menos prejuízo. Por quê? No máximo, você vai ter a confirmação de Deus que é para ir ou não ir, mas não vai ter um antagonismo na sua história. Amém? Você recebe essa palavra? Então fica de pé, em nome de Jesus, e que esses princípios, a Bíblia nunca fica velha, diga comigo, a Bíblia nunca fica velha. Amém? Levanta as mãos aos céus. Pai, eu abençoo em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, pastores, líderes, missionários, empresários, empreendedores, que esta palavra rema entre na nossa mente e no nosso coração e que esses princípios nos levem à assertividade até a volta do Senhor Jesus, até a gente terminar a nossa tarefa, porque enquanto o Senhor não vem,
a gente vai para a glória global do Senhor, e nenhum mal nos atingirá e não nos deterá, para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe e aplaude Jesus. Obrigado.